Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de propriedades coligativas e nós iremos estudar especificamente os assuntos tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Eles também são chamados de efeito tonoscópico, efeito ebulioscópico e efeito crioscópico. Na aula passada, nós encerramos na parte que a gente estudou pressão de vapor e vimos a relação da pressão de vapor com a pressão externa e também relacionamos isso com uma temperatura de ebulição. Então, a gente percebeu que uma substância ela vai entrar em ebulição, a gente vai descobrir o ponto de ebulição quando a pressão de vapor desse líquido se igualar à pressão externa que ele estiver presente, né? A pressão ambiente no qual esse líquido está presente. E aí eu mostrei para vocês a situação de quando nós temos uma maior altitude, menor é a pressão atmosférica, ou seja, menor é a pressão externa. Aí eu trago aqui para vocês, sabendo que eu tenho uma água a nível do mar, onde a pressão externa, ou seja, a pressão atmosférica é de 1 atm, a gente já viu que ela vai ferver a 100 graus Celsius, ou seja, quando aqui a pressão de vapor dessa água e quando ela ficar exatamente igual à pressão externa, é o momento que ela vai entrar em ebulição. E nós vimos que essa igualdade vai acontecer quando atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Considerando que nós fomos para São Paulo, lá já é um lugar que tem uma altitude, no caso tem 750 metros de altitude em relação ao nível do mar. E aí estou supondo, gente, que a pressão atmosférica lá é de 355,1 milímetros de mercúrio. Será que essa mesma água vai também entrar em ebulição quando ela atingir 100 graus Celsius? Não. Por quê? Porque a pressão externa é de 355,1 milímetros de mercúrio. Quando que entra em ebulição? Quando a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão externa. Então, se quando essa pressão de vapor do líquido atingir os 355,1, é o momento que ele vai entrar em ebulição. Ou seja, então a água aqui entraria em ebulição a 80 graus Celsius. Ou seja, numa temperatura menor em relação ao nível do mar. Certo? Então, sabendo disso, em um lugar de grande altitude, as substâncias vão entrar em ebulição em temperaturas menores. E isso vai fazer com que torne mais difícil cozinhar certos alimentos. Ou seja, esse processo vai ser mais lento. Por quê? Porque, por exemplo, eu preciso amolecer uma carne, uma batata. Então, quando chegar em 80 graus Celsius, aquela água já vai virar vapor. Aí, o que é que você tem que ficar fazendo? Tem que ficar colocando mais água, mais água. Então, isso vai tornar o processo mais lento, né? Então, vai demorar mais para cozinhar certos alimentos, como arroz, carne, verduras. Mas como resolver isso nessa situação, nessa região que a temperatura de ebulição da água aconteceu a baixa temperatura, né? Não aconteceu a 100? A panela de pressão. A panela de pressão é que vai resolver isso e vai cozinhar muito mais rápido o seu alimento, porque ele vai atingir temperaturas de ebulições maiores em relação à pressão ambiente. Por isso o nome, panela de pressão. Realmente por isso, porque ela tem uma pressão maior. Então, nós temos aqui um exemplo de uma panela de pressão, né? E ela tem todos esses elementos de segurança, né? Válvula com pino, válvula de segurança. Aí aqui ele exemplifica, né? Pontuando que aqui é o alimento, aqui é a água e aqui é o vapor dessa água. Bem, qual o diferencial da panela de pressão? É que ele vai passar a desconsiderar a pressão externa. Ele faz com que esse líquido desconsidere a pressão externa, que é aquela pressão ambiente, né? É como se ele gerasse uma nova pressão. E essa nova pressão é uma pressão bem maior, bem maior. Então, ó, é como se ele pega a panela de pressão, você desconsidera a pressão que nós estamos aqui no ambiente e ele gera uma nova pressão. E essa nova pressão ela é bem maior. Por exemplo, ao nível do mar, a pressão era 1 atm. A pressão agora aqui é de 1,4 a 2 atm. Que isso em milímetros de mercúrio
Se ao nível do mar era 760 milímetros de mercúrio, aqui já falo de um valor de 1.094 a 1.520 milímetros de mercúrio. Então, é uma pressão mais alta. Então, se é uma pressão mais alta, observe aqui, ó. Observe que é maior que 1, né? Então, voltando bem aqui. Voltando bem aqui, ó. Se aquele líquido que está lá dentro as pressões as pressões que ele vai ter que considerar agora é maior que 1 atm, né? Lembrando que aqui é 1 atm. Aí, por exemplo, a panela de pressão, ela tá numa faixa aqui, ó. Numa faixa que eu tô crescendo quanto à pressão. Então, aquele líquido, quando chegar em 100, ele ainda não vai ebulir. Por quê? Porque a pressão que ele está considerando não é mais a pressão externa, mas a nova pressão que a panela de pressão gerou. E é uma pressão maior. Então, vai chegar em 100 e ele não vai entrar em ebulição. Ele vai estar ainda em líquido, né? Então, quando que vai entrar em ebulição? Em temperaturas... Ó, para a pressão de vapor desse líquido agora aqui, ó, se igualar a essa nova pressão que a panela de pressão gerou, ele só vai ebulir, só vai entrar em ebulição, só vai virar gás em temperaturas que quando atingirem valores de 120 graus Celsius. Ou seja, então quando chegar lá em 100 graus Celsius, ainda não vai estar vapor, não vai estar gás, vai estar o quê? Vai estar líquido. E isso vai fazer com que as coisas cozinhem mais rápido, porque ela não evaporou a ponto de virar gás e assim deu tempo suficiente para cozinhar o alimento. Por isso que cozinhar na panela de pressão é sempre mais rápido, porque você tem o líquido ali presente por um tempo maior, e eu não preciso ficar repondo a água, tá? Então, cozinhar numa panela de pressão é considerar uma nova pressão que é maior. Então, para ebulir, para esse líquido aqui ebulir, ele só vai ebulir quando ele atingir essa nova pressão que é maior do que a pressão ambiente, considerando o nível do mar, que é 1 atm. Revisando, então, o líquido que tem maior pressão de vapor, como a gente viu no assunto anterior, né? Ele atinge a pressão externa mais rápido e por isso ele terá menor temperatura de ebulição e assim ele vai ser considerado como uma substância mais volátil. Também, lembrando que se a pressão externa for alta, também vai ser maior a temperatura de ebulição. Aí você vai lembrar da panela de pressão, ele desconsidera a pressão ambiente e passa a considerar uma nova pressão, que é uma pressão bem mais alta do que a pressão atmosférica, que seria 1 atm. Agora, se a pressão externa for baixa, que é o caso de quando a gente tem uma altitude, uma montanha, por exemplo, as substâncias vão ter temperaturas de ebulição menores. Certo? Então, agora a gente vai para os efeitos. Efeito tonoscópico ou tonoscopia, tá? O que acontece se colocarmos sal ou açúcar na água assim que ela começa a ferver? Aí, vou mostrar aqui para vocês. Então, observem, né? Aí tinha um sistema que tinha água que estava fervendo. Considerando que a pressão externa é 1 atm, então ela estaria fervendo a 100 graus Celsius. Mas observe que a partir do momento que nós jogamos um soluto nessa água, ela passou a ser uma solução e ele parou de ferver. Parou de ferver. Naquela temperatura que se estava, né? Então, a adição de um soluto não volátil, adicionei soluto não volátil a um líquido puro, diminui a pressão de vapor em relação ao líquido puro. Então, a partir do momento que a gente adiciona um soluto a um líquido puro, ele diminui a pressão de vapor em relação ao líquido puro, porque aqui nós passamos a ter uma solução. Isso ocorre por quê? Porque as partículas desse soluto vão bloquear a saída das moléculas de água, diminuindo o número de moléculas que evaporam em um determinado tempo e, portanto, diminuindo a pressão de vapor. Então, assim, ó, aqui, por exemplo, nós temos... Os dois estão a uma temperatura igual, né? E aí a gente observa que tem essa movimentação de moléculas, virando gás, né? Condensa, vira líquido. Porém, a partir do momento que eu adiciono um soluto, eles acabam bloqueando esses gases de virar... Eles acabam bloqueando essas moléculas de virar gás, né? Então, se eu não tá virando gás, o que acontece com a pressão aqui em cima? Ó, diminui.
Aqui, ó, olha o tanto de gás aqui na superfície do líquido. A pressão de vapor aqui é maior do que em relação a essa. Por quê? Porque aqui eu tenho mais gás, logo a pressão de vapor é maior. Aqui eu tenho menos gás, então aqui a pressão de vapor é menor, porque esses gases aqui, eles não tem tanto gás exercendo uma pressão. Então, a partir do momento que você joga um soluto a um líquido, a pressão de vapor imediatamente é um dos efeitos que mexe. A pressão de vapor do líquido, ó, diminui. Então, a tonoscopia estuda a diminuição da pressão de vapor de um líquido causado pela adição de um soluto não volátil. Ou seja, quando a gente preparou uma solução, um dos efeitos que se modifica é a pressão de vapor e ela diminui, tá? Em relação ao líquido puro, em relação à água pura. Então, aqui eu trago alguns exemplos para a gente assimilar isso. Aqui nós temos a água pura, sabendo que quando ela atinge 760 milímetros de mercúrio, isso acontece quando ela tem uma temperatura de 100 graus Celsius, que é justamente a temperatura de ebulição, né? Só o que acontece? Agora eu estou preparando diversas soluções. Tem a solução 1, tem a solução 2, tem a solução 3, tem a solução 4. O que acontece daqui para cá? Nós estamos adicionando mais soluto, né? Então, aqui ficou com uma concentração de 0,05, aqui 0,1, aqui 0,5, aqui 0,8. Então, quanto mais soluto... Aí, observem, quanto mais soluto eu coloco, olha o que acontece com a pressão em relação ao que era. Ó, se eu boto uma quantidade que fique numa concentração de 0,05, a pressão que antes era 760 milímetros de mercúrio do líquido, ele vai passar a ser 759,3 milímetros. Então, diminuiu a pressão de vapor. Nesse segundo caso, tem uma concentração que é o dobro em relação à primeira. O que aconteceu com a pressão de vapor em relação ao que ela era? Também diminuiu. E eu observo que diminui mais, né? Então, vou aqui para o 0,8. 0,8, então quer dizer que essa aqui é a solução mais concentrada, é a que tem mais açúcar. Quando eu comparo a pressão de vapor da solução, que antes era 760 da água pura, a partir do momento que eu adicionei soluto, para que ficasse numa concentração de 0,8, olha a pressão de vapor desse líquido, diminuiu para 749,2. Então, aqui, ó, seria a água pura. Aqui seria um gráfico para expressar isso, ó. Então, nós temos aqui a água pura e ela vai ferver quando? Quando a pressão de vapor do líquido, né, ficar igual a 760 milímetros de mercúrio. E isso vai acontecer, que a gente já sabe, a 100 graus Celsius. Vai acontecer a 100 graus Celsius. Mas a partir do momento que eu adiciono um soluto não volátil e preparo uma solução, ele vai diminuir automaticamente essa pressão. Então, em termos de gráfico, seria acontecer isso. A temperatura não estava 100, eu adicionei o soluto. A partir do momento que eu adiciono o soluto, olha, que ele passou a ser uma solução, a pressão nessa temperatura aqui, ó, diminuiu. A pressão de vapor da solução diminui em relação a quando ele estava puro. Se diminuiu a pressão, continuou assim, mas ele não vai entrar em ebulição, por quê? Porque o líquido, esse líquido da solução, não está a 760 milímetros de mercúrio. Aí, qual a condição para que ele entre em ebulição novamente? Ó, o que é aqui? Deixa eu apagar aqui. Em verde, em azul, é a substância pura, é a água pura. Mas a partir do momento que a gente adiciona, seja qualquer quantidade de soluto, quando chegou nesses 760 milímetros de mercúrio, a pressão de vapor da água é a temperatura de ebulição. É a temperatura de ebulição da água. Só que a partir do momento que eu adiciono sal, um soluto não volátil, né, um açúcar, essa temperatura que estava 100 vai se manter 100, né? Mas olha o que acontece com a pressão de vapor. Diminuiu. Por isso que ela para de ferver. Porque a pressão de vapor do líquido, que é o líquido da solução, diminuiu. Agora, qual a condição para que esse líquido volte a entrar em ebulição novamente? O que é que você tem que fazer para que esse líquido volte a entrar em ebulição? Aumentar o quê? A temperatura, exatamente. Ó. Então, para que ele volte
para que ele chegue novamente em 760 milímetros de mercúrio, você vai ter que fazer o quê? Aumentar a temperatura, tá? Aumentar a temperatura, exatamente. Então, isso vai acontecer numa temperatura que é maior que 100 graus Celsius, tá? Aí, isso já implica no outro efeito, que é o efeito ebulioscópico. Por isso que eu falo para vocês que elas são propriedades coligadas, são propriedades unidas. Você mexeu em uma, vai mexer na outra, né? Então, a gente viu aqui que a partir do momento que diminuiu a pressão de vapor, que isso é o efeito tonoscópico, eu já falo do outro efeito, que é o bulioscópico, que para entrar em ebulição novamente, essa nova solução, eu preciso aumentar o quê? A temperatura. Aí vem a ebulioscopia ou efeito ebulioscópico. Ele estuda o aumento da temperatura de ebulição de um líquido causado pela adição de um soluto não volátil. Ou seja, eu estou observando o que acontece com a solução em relação à água quando era só solvente, quando era água pura. Mas a partir do momento que eu adiciono um soluto, que ela vira uma solução, eu observo que para ela entrar em ebulição novamente, a temperatura deve ser alterada e, no caso, ela é aumentada. Então, é isso que nós já pontuamos, né? Nós temos aqui a água, né? E a água, ela entraria numa ebulição de 100 graus Celsius. Ou seja, quando a pressão de vapor da água ficar igual a 760 milímetros de mercúrio. Mas a partir do momento que eu adicionei sal aqui nessa água, adicionei um soluto, a partir do momento que eu adiciono um soluto, essa pressão imediatamente cai. E aí, por isso que para de ferver, para de ebulir. Porque para entrar numa nova ebulição, nós vamos precisar o quê? Aumentar, fornecer mais calor para que ele chegue novamente em 760 milímetros de mercúrio e assim entre em ebulição. Aí eu deixo a pergunta para vocês: por que os alimentos cozinham mais rápido quando a gente adiciona um sal? Por causa disso. Porque quando eu adiciono um sal, eu não tenho só água. Se nós tivéssemos só água, a água quando chegasse ali em 100 ia evaporar. Aí eu teria que ficar fazendo o quê? Repondo a água. Se eu coloco um sal, quando chegar em 100 graus Celsius, eu ainda tenho uma solução líquida, eu não tenho evaporação. Por quê? Porque a adição do sal vai fazer com que o sal atinja temperaturas mais altas e ele vai se manter líquido por um tempo bem maior do que se fosse só água. Então, por isso que a gente adiciona sal à água no cozimento, né? Porque o tempo de cozimento de um alimento depende da temperatura que ele é preparado. Adicionando sal à água, essa solução só entrará em ebulição numa temperatura maior que 100 graus Celsius, diminuindo o tempo de cozimento e impedindo assim que a água evapore muito mais rápido. Porque se a gente usar só água, né, ela vai evaporar a 100 graus Celsius. Mas se eu botar sal, ela vai evaporar em temperaturas maiores que 100. E aí eu vou ter aquele estado líquido por muito mais tempo e vou conseguir cozinhar os alimentos mais rápido. Bom, agora a gente vai para o outro efeito. E o último que nós vamos ver hoje, né? São os 3 efeitos. A gente vai entender por que a água do mar não se congela a temperatura de 0 graus Celsius, uma vez que essa é a temperatura de solidificação, né? E o que é o ponto de solidificação? O que é a solidificação? É quando as moléculas elas ficam no menor estado de agitação, né? Comparando o estado sólido com o estado líquido e com o estado gasoso, né? No estado gasoso existe uma maior agitação das moléculas e no estado sólido praticamente está parado. Lembrando que é só praticamente, mas tem movimentação, mas é bem pouca. Então, considerando a água, ela, considerando a pressão externa de 760 milímetros de mercúrio e 1 atm, ou seja, o nível do mar, nós sabemos que a água ela tem um ponto de solidificação que é de 0 graus Celsius. Porém, a partir do momento que eu adiciono um soluto à água, ou seja, eu preparo uma solução, essa temperatura de solidificação vai diminuir. Então, não vai mais acontecer a 0 graus Celsius, vai acontecer em temperaturas menores que 0. Ou seja, já vai ser na escala do negativo. Mas não sei se vocês já viram essa prática de as pessoas às vezes colocarem sal no gelo para gelar mais rápido a bebida. Aí aqui, ó, eu trago 2 exemplos para vocês. Aqui água pura. Ele estaria descongelando, né,
a 0 graus Celsius. Mas aqui já é uma solução que tem 0,5 mol por litro de glicose, ou seja, eu tenho água e açúcar. E aí eu observei o que aconteceu com o ponto de solidificação ou ponto de fusão. Diminuiu para -1. Isso por quê? Porque agora ele, para conseguir descongelar, ele precisou diminuir a temperatura. Então, a crioscopia estuda a diminuição do ponto de solidificação ou ponto de fusão, dependendo do que você está observando, causada pela adição de um soluto não volátil. Por isso que a água do mar não congela a 0, porque ela tem sal. E o sal vai fazer com que tenha essa diminuição no ponto de solidificação. Então, ela só vai congelar a uma escala bem negativa, menos Itarará, tá? Certo, gente. Vocês sabem que nos carros a gente precisa colocar água, né, nos carros, para que isso esfrie o motor, porque senão isso dá um problema se der superaquecimento do carro, né? Mas o que acontece? O que aconteceria em países que nevam muito? Há um risco de que, se a gente utilizar só água, haja o quê? Um congelamento dessa água que estão nos radiadores e que são utilizadas para resfriar esses motores. Então, se eu estou num lugar que está a -5 graus Celsius, quando chegar em 0, o que vai acontecer com essa água do radiador? Ela tende a congelar. E aí não vai ter efeito, você vai acabar com o seu carro. Então, qual a solução? É isso mesmo, o nome, solução. Então, em vez de botar água, vamos botar uma solução. Por quê? Porque se eu tenho uma solução, ela não vai mais congelar a 0, ela vai congelar em temperaturas menores ainda. Então, por isso, há alguns produtos comerciais chamados de aditivos, que são adicionados nessa água, né, com a finalidade de diminuir o ponto de solidificação e assim evitar o congelamento. Então, um exemplo disso é o anticongelante usado com essa finalidade, que é o etileno glicol. Ele tem fórmula C6H6O2, que, se estiver numa proporção de 50%, tem a capacidade de baixar o ponto de fusão da mistura em até -35 graus Celsius. Então, quando eu faço uma proporção que eu tenho 50% de água e 50% de etileno glicol, ele não é mais água pura, passou a ser uma solução. Então, se passou a ser uma solução, esse líquido não vai mais congelar a 0, vai congelar a temperaturas menores, na escala do negativo. E se eu fizer nessa proporção de botar 50 água, 50 etileno glicol, essa água só vai congelar quando chegar em -35. Seja no lugar que a temperatura é -10, ela vai congelar se estiver em -10? Não, porque ela só vai congelar quando chegar a -35 graus Celsius. Pode dar -10, -20, ela ainda vai continuar no estado líquido. Ela só vai congelar quando chegar em -35. Então, a adição dessa solução nos automóveis, né, é o que acaba sendo uma condição para ser utilizada nesses lugares. Em alguns carros você vai ver esse aditivo azul, em outros você vai ver rosa também. Então, se alguém tiver uma curiosidade de ver esse líquido, tá? Então, ele fica lá na frente do carro, e aí tem situação que ele é rosa, tem situação que ele é azul.